Arte e política sempre caminharam lado a lado, mas nas décadas de 60 e 70, elas chegaram a se confundir. Um dos representantes dessa simbiose conta um pouco da história brasileira através de sua própria história. É a exposição de Carlos Zílio que mostra trabalhos do artista feitos entre 66 e 76. Eu era aluno do Iberê Camargo, Instituto de Belas Artes lá do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo tinha um interesse muito espontâneo por política. E depois 64 foi marcante, então eu vivi essa convergência, né, de ser ao mesmo tempo aluno de Belas Artes e ao mesmo tempo viver um momento muito importante da história do Brasil. Bom, teve um determinado momento, no final dos anos 60, que parece que a política começou a falar mais alto que as artes plásticas. Mas isso aqui tem uma importância tremenda nessa sua fase de transição. Mas qual é a história dessa marmita? Bom, essa marmita é bem essa convergência de arte e política. Ela seria assim uma espécie de um múltiplo, como se diria na época, mas um múltiplo ilimitado, de tiragem ilimitada, porque seria um panfleto a ser distribuído em porta de fábrica. Então seria um panfleto artístico, né? Entregava a marmita para o operário. Quando ele abria, ele tinha essa imagem, né, de um espelho, digamos assim, com a palavra Lúcia, né? Eu crio assim uma visão de que a política e a arte eram inseparáveis para mim, mas num determinado momento não adiantava mais utilizar a arte como intermediação minha com a sociedade, com a minha vontade de transformar a sociedade, ou seja, de estetizar a sociedade e, consequentemente, criar uma consciência nessa sociedade. E achava que a política era uma forma mais eficaz de ação. Na verdade, mesmo quando eu saio de movimento estudantil puramente, ingresso na clandestinidade, na chamada luta armada, essa coisa toda, para mim, na verdade, eu estava fazendo uma grande performance. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus... Você foi só retornar, na verdade, às artes plásticas, foi quando você foi baleado e foi para o hospital, foi isso? Verdade. A minha única referência em relação à vida, né, quer dizer, é o quarto do hospital, onde eu era vigiado, e tinha acesso a muito pouca coisa, mas me deixaram ter acesso a material de desenho, né? Material rudimentar, onde então eu começo a fazer uma série de desenhos que pouco a pouco vão servindo assim como uma espécie de um diário, digamos, entre aspas, né, da minha estadia na cadeia. Da nova guerra ouvem-se os claros. Eu tinha também poucas possibilidades de ocupação. Uma delas era fazer aeromodelismo, né? Quer dizer, montar esses aviões plásticos Revell que vem com um kit de tintas, né? E um dia esqueceram esse prato na cadeia. E eu imediatamente associei a tinta do aeromodelismo com pintar o prato, né? E a partir daí, semanalmente, a cada visita, a minha atual mulher, né, me trazia um prato que eu despachava para casa na semana seguinte. Tanta vida para viver, tanta vida... Nós estamos avançando na década de 70, né? Outras influências surgem na cultura artística, nas artes plásticas brasileiras, né? Particularmente a arte conceitual. As figuras desaparecem, né? E se torna assim uma pintura mais neutra. Era quase uma pintura no limite do não fazer pintura. Em 76 mesmo eu vou para Paris, autoexilado, porque também sou convidado a participar da Bienal de Paris. E lá então eu faço o último trabalho dessa série, tábuas e serras, né? Serras que serram tábuas e equilibram ao serrarem. Esse sentimento de que as coisas, apesar de eventualmente cortarem, ferirem, etc., servem para equilibrar, né? Servem para as pessoas se reformularem, as situações históricas se reformularem, se reequilibrarem, né?
de uma forma mais positiva, espero eu, né? I often go to Paris to live yesterday, tomorrow. Because Paris is a place of dreams. François Hardy